Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é cultura e divisão sexual e racial do trabalho. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, hoje a gente vai reagir a um vídeo de Lélia Gonzalez. Eu estava, essa semana, lendo um artigo da Lélia e aproveitei para dar uma pesquisada no YouTube sobre comentadores e comentadoras do artigo que eu estava lendo. Eu acabei parando nesse vídeo, muito bom, da Lélia debatendo cultura e divisão sexual e racial do trabalho no âmbito da cultura brasileira. E como a população negra, particularmente a mulher negra, é representada na indústria cultural. É um vídeo muito bom. A Lélia tinha uma pegada que ela sacava muito, né, dos debates mais eruditos, teóricos, acadêmicos, como ela sacava as novelas que estavam passando, a música que o povo escuta, sacava os quadrinhos, literatura. Ela tinha uma visão da cultura brasileira muito ampla, desde o chamado popular até o erudito, passando pela cultura de massas, até a tendência média da produção acadêmica brasileira. E eu achei esse vídeo maravilhoso, um vídeo que inclusive toca em memórias afetivas, porque ela debate a novela Chica da Silva, que eu assisti quando eu era criança, escondida da minha mãe, e a gente vai sacar esse debate de Lélia Gonzalez e vai fazer alguns comentários, algumas análises em cima dele. Então vamos lá soltar o vídeo. Lélia, Sim. a mulher negra no cinema, na televisão e no teatro, existe uma dificuldade, uma diferença. Claro que existe, claro, uma diferença bastante forte, né? Que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais existentes na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né? Entrando aí também, fazem da mulher negra este ser, assim, né? que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E no caso do teatro, do cinema, Veja, o começo em si já é muito importante. Hoje, por causa da militância de movimentos de mulheres negras, é mais comum a frase de que a mulher negra é o maior grupo demográfico do Brasil. E é. Você pega os dados do IBGE e faz uma decomposição, população no geral, população de homens e mulheres, aí população de brancos, população, pessoas negras. Nesses conjuntos, o maior subconjunto, por assim dizer, é o da mulher negra. E aí a Lélia, já nos anos 80, 70 e tal, tá fazendo um debate de que, quando a gente for falar de exploração e de opressão no Brasil, inclusive desde uma chave do debate sobre capitalismo dependente, que a Lélia usava essa categoria também, isso é muito importante, a Lélia coloca assim, se, fazendo analogia, a Lélia não usa esse exemplo, eu tô usando isso para deixar mais fácil de entender para um público marxista que está aqui no meu canal. O Lenin não tinha um debate de que os povos colonizados são o ponto mais fraco da corrente imperialista, porque os povos mais explorados, mais dominados e também com maior potencial revolucionário de libertação, a Lélia faz uma reflexão semelhante. A mulher negra, enquanto maior grupo demográfico do Brasil, ela concentra, enquanto síntese maior, todas as explorações, opressões, estigmas, estereótipos da sociedade do capitalismo dependente brasileiro. Portanto, ela também tem um maior potencial político de ruptura, enquanto sujeito organizado, né? Não é que cada mulher negra em si necessariamente uma revolucionária, é que esse grupo social organizado
ele tem um dos maiores potenciais de ruptura com a sociedade burguesa, racista, patriarcal, tal como ela está posta. Essa reflexão da Lélia é muito importante e eu diria correta, viu? Eu diria correta, particularmente num país marcado pelo fortíssimo abandono parental / extermínio e encarceramento em massa da população negra, majoritariamente masculina, em que a mulher negra também tem um papel, com todos os problemas, contradições e violências que daí deriva, de estrutura base da família brasileira. Então, falar em família brasileira sem falar da mulher negra, por exemplo, é uma abstração, né? É falar de uma família abstrata, como se, sei lá, se o Brasil fosse a França, ou imaginar que aquela família com pai, mãe, os dois trabalhando, bem, legal, tudo certo, fosse a média da família brasileira, que não é. A média da família brasileira é a minha família, pô. Uma mãe solteira que criou 2 filhos, trabalhando como empregada doméstica e cozinheira a maior parte da sua vida. Essa é a média da família brasileira. Da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Nós temos grandes atrizes, nós temos figuras, por exemplo, como uma Zezé Mota, como uma Léa Garcia, como uma Ruth de Souza, como a Chica Xavier, como a Zenaide, essas mulheres assim de uma força de interpretação extraordinária. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que o espaço delas já está pré-determinado dentro desse espaço, né? Quer dizer, sempre papéis secundários, né? Um não respeito, né, à sua potencialidade, né, de interpretação, né, de atrizes. E o que a gente nota, por exemplo, eu fico assim observando uma Ruth de Souza e vejo que se essa mulher tivesse sido aproveitada, né, enquanto a grande atriz que ela seria tranquilamente a maior atriz brasileira de televisão, por exemplo, né? Porque ultimamente ela tem estado fundamentalmente em televisão, mas já esteve em cinema também, né? Eu me recordo assim de um filme antigo, como é o nome? Acho que é da Vera Cruz. Um filme, como é assim, a moça, qualquer coisa, que ela aparece. Sim, a moça, ela assim, lindíssima, né? Uma capacidade assim, interpretativa extraordinária, e nós verificamos o quê? Nós verificamos que esta mulher foi jogada num canto, né, recebendo, né, salários assim, abaixo das grandes atrizes brancas, tranquilamente. Quer dizer, esta divisão racial do trabalho, né, no caso das atrizes negras, a gente percebe assim com a maior tranquilidade, né? Quer dizer, o que ganha uma Ruth de Souza, o que ganha uma Zezé Mota, o que ganha uma Léa. Esse ponto é interessante, porque, veja, o debate sobre representatividade, que eu já fiz vários vídeos no canal sobre o tema, ele ganha significados diferentes no mercado de trabalho e, por exemplo, nas estruturas do Estado burguês, e nas estruturas de poder de maneira mais geral. Por exemplo, eu acho particularmente perigoso o debate sobre representatividade sem conteúdo, né? Representatividade vazia. Por exemplo, quando a gente está falando do Congresso Nacional, quando a gente está falando do STF, quando a gente está falando do governo do Estado, da presidência, do Exército, etc. Porém, contudo, todavia, o debate sobre representatividade, desde que ele não vire uma cota de ser eterna minoria, no mundo da cultura, por exemplo, ele tem um impacto maior em alterar essas dinâmicas da divisão racial do trabalho. Então, claro, tem que se ter cuidado justamente isso, para o debate sobre representatividade não virar o debate da eterna minoria, né? Você, tem uma atriz negra, acabou, galera, tá massa, vocês querem mais o quê? Não, a gente tem um filme que é um protagonista negro, acabou, vocês estão reclamando mais de quê? Tem que ter esse cuidado, evidentemente. Mas veja, esse debate no âmbito da cultura, por exemplo, ele provoca uma alteração nos aspectos da divisão racial do trabalho, que é muito importante. E que, inclusive, ajuda a transformar o imaginário simbólico das pessoas. A gente está falando de um trabalho que tem impacto na formação da subjetividade de milhões de pessoas, né? Então, o que aparece no cinema, nas séries, no teatro, na música, nas novelas, isso tem um impacto na formação do eu das pessoas.
da própria formação, inclusive, do ethos brasileiro, do ethos nacional, da compreensão do que é ser nacional, do que é a cara do brasileiro, sabe? Então, esse debate para a cultura tem um peso diferente e tem especificidades do que o debate sobre representatividade para, por exemplo, as estruturas de poder do Estado burguês racista. Garcia Mazanari, etc., né? Sempre salários inferiores, quer dizer, os homens negros já ganham salários inferiores aos atores brancos, não é isso? Mas as atrizes negras ganham muito menos ainda, né? Porque a reprodução está feita, né? No interior desses espaços, essa reprodução está feita. Evidentemente que, vejam vocês, no caso da Zezé Mota, por exemplo, eu acho assim interessantíssimo porque, bom, conheço a Zezé já há alguns anos, né? Tivemos um encontro assim maravilhoso. Eu me recordo que foi por ocasião, né? Pouco depois, né, daquela história toda da Chica da Silva, etc. e tal, eu percebia, né? Isso aí também eu acho que é uma autocrítica que a gente tem que fazer muito séria, né? Por parte do movimento negro, uma crítica muito grande a Zezé Mota pelo fato de ter feito a Chica da Silva. E então também a defesa da Zezé, porque evidentemente não era a Zezé Mota que era responsável pelo tipo de imagem que o filme dava, mas o diretor do filme, né? Na verdade que a gente tem que ver isso, né? E o que aconteceu? Então, a partir daí, eu me solidarizei com ela, né? Mudou a história. Exatamente, porque, veja, ela ganhou prêmios com aquele filme, não é verdade? E exatamente pelo fato de ter ganho prêmios, né, o que aconteceu com a Zezé Mota também, ela foi jogada no ostracismo, né? Eu me recordo que ela contava que o pessoal os produtores, né, os empresários, etc., vinham produzir o filme dizendo que ela era muito feia, né, porque ela não entrava, né, a imagem dela não tem nada a ver com aquela da mulata estereotipada, né, que o pessoal gosta tanto de fazer, de evidenciar. E depois que ela ganhou o prêmio Molière, né? Não foi o prêmio Molière, mas foi um prêmio do cinema nacional, né? Com melhor atriz, e que a menina que fez o filme com ela também, a Elke Maravilha, ganhou de melhor coadjuvante. A partir daí houve um corte na vida da Zezé que só ofereciam para ela papéis de empregada, né? O que o movimento negro questionou em relação ao papel da Zezé? Exatamente, questionou a ela e não ao diretor do filme o fato quer dizer, aquela imagem, né, da Chica da Silva que o movimento negro considerava como uma imagem estereotipada da mulher negra, quer dizer, aquela que só consegue resolver as suas questões dando para os caras, né, quer dizer, a imagem de uma prostituta, evidentemente, né, e me parece que houve falta de compreensão aí, falta de solidariedade, né, com uma companheira que estava fazendo um filme e que, de repente, quer dizer, toda a crítica que o movimento negro fez ao filme jogou em cima dela, tá? Quer dizer, que é uma das grandes contradições que nós temos, né? De repente, nós não vemos onde é que está o inimigo, né? Quer dizer, então a gente fica achando que... Esse tema é bem polêmico, né? Eu lembro, eu não peguei esse debate, evidentemente não era nem nascido, esse par, mas eu peguei, por exemplo, o debate do MV Bill, né? Rapper MV Bill, da velha guarda, o tio Bill, quando ele foi fazer Malhação, pô. Eu, por exemplo, na época eu não gostei, particularmente. Fã de rap, cresci ouvindo rap, MV Bill lá, tipo, aquele cara que ficou conhecido, dentre outras coisas, por fazer um show com uma suposta arma na cintura, que depois a gente soube que não era arma e tal. Todo o estereótipo do caralho, revoltado com o sistema, o cara que cantou a música Só Deus Pode Me Julgar no programa do Faustão, falando mal da Rede Globo, novela de escravos, a emissora gosta, mostra os pretos chibatados pelas costas, faz confusão na cabeça do moleque. Meu irmão, do caralho, essa cena é foda. Você não viu esse vídeo? Faustão sem reação? Veja esse vídeo. E aí, tipo, eu, enfim, falei mal pra caralho, foda, MV Bill, na época era Orkut, né, gente? Falei mal pra caralho no Orkut e tal. Hoje em dia, inclusive eu preciso gravar um vídeo sobre isso, né? Porque é a segunda vez que eu cito isso, mas nunca desenvolvo a ideia. Mas veja, de maneira bem rápida. Hoje em dia eu não consigo mais cobrar o artista como se fosse uma liderança política. Eu acho que o artista ele tem responsabilidades, ele deve ter compromissos com o povo trabalhador e com o país,
Só que a forma de cobrança, a forma de você questionar esses compromissos é diferente do que com a liderança sindical, uma liderança política, um deputado, um governador, um prefeito e tal, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu não falaria nas redes sociais nada do MVBio. Eu continuaria não gostando, mas eu guardaria pra mim. Eu iria no lugar dele? Eu não iria, percebe? É isso. Eu sendo MVBio. Mas eu não falaria mais mal. Em algum momento eu preciso desenvolver bastante essa ideia. Eu acho que há uma carência tão grande de lideranças políticas no Brasil. Que lideranças que passem verdade, que consigam cativar, que consigam energizar as pessoas, que consigam realmente apontar caminhos de luta. E você sentir firmeza naquele apontamento, que a gente acaba, inclusive, destinando certas cobranças para artistas, para influencers, para acadêmicos, que, sim, sabe? Não é isso, assim. Tem um verso do Emicida que ele fala: e os infelizes que não cobra dos prefeitos o que cobra dos MCs, algo assim. Enfim, mas em algum momento eu vou gravar um vídeo sobre isso para desenvolver esse raciocínio. É um companheiro ou uma companheira que tem uma determinada... que está numa determinada situação, a gente acha que eles que é a culpada, né? E por isso mesmo é que eu me solidarizei muito com a Zezé. E inclusive, quer dizer, a nível, né, dos cursos lá que eu dava no Parque Lage, curso de cultura negra, né? E ela fez um desses cursos. E a partir daí nós ficamos, então, muito amigas, irmãs mesmo, né? Eu tenho um amor muito grande pela Zezé Mota, na medida em que ela praticamente, de todas as atrizes negras brasileiras, ela foi a primeira, né, a colocar a questão, pelo menos dos anos 70 para cá, foi a primeira a colocar com muita força a questão da discriminação racial. Né? E a gente sabe que ela sofreu por isso, né? E ela nunca deixa de levar adiante essa questão, o que, de certa forma, mobilizou outras atrizes, né, a também a denunciarem as práticas, né, de discriminação racial que a gente percebe no meio teatral, cinematográfico e da televisão, né? E como você vê a Zezé Mota agora, depois dessa trajetória, dela ter feito todo esse trabalho junto com você e junto com o cinema, como atriz negra? Ela, o movimento negro, ela e o trabalho dela. Olha, eu acho que o trabalho da Zezé, a Zezé ela deu uma lição muito importante, né, em termos do que seja, na prática, ela deu uma lição do que é, evidentemente, uma prática de militante, né? Na medida em que ela partiu para fazer aquele não é propriamente um álbum, mas aquele, como é que se chama? Um trabalho? É um trabalho, o trabalho dela é uma espécie... Sedan, que é onde ela documenta, tem todos os atores negros. Fazer um levantamento, né, documentado de todos os atores e atrizes negras desse país. Sedan. Né, que essa instituição chama Sedan, mas é uma espécie de catálogo, né, o catálogo que ela fez e que ela continua fazendo, né, a respeito dos atores e atrizes negras existentes no país. Eu acho isso da maior importância, isso aponta, né, para um conhecimento, quer dizer, se eu, enquanto professora universitária, etc. e tal, se eu chego na universidade e fico calada, não abro a minha boca, né? Em relação à questão racial, bolas, e saio para as passeatas levantando bandeiras, eu não estou sendo militante, coisa nenhuma. Quer dizer, a minha militância tem que se dar, evidentemente, aí eu me recordo de um dos pontos básicos, né, do programa de ação, do MNU, que era justamente, né, você levar a questão racial onde quer que você esteja, né? Você tem que levar para o teu campo de trabalho mesmo, né? Eu acho que a Zezé, nesse sentido, ela avançou extraordinariamente. Veja como Lélia articula o debate sobre esse tema. Houve uma polêmica, inclusive não é a novela Chica da Silva, é o filme Chica da Silva. Mas a Zezé Mota fez a novela Chica da Silva, né? Era a mãe da Thaís Araújo, a mãe da Chica da Silva, e no final da novela, spoiler, a Chica da Silva velha é a Zezé Mota, que era a mãe da Chica da Silva. Enfim. A Lélia teve uma polêmica aqui, criticaram a Zezé Mota pelo filme Chica da Silva, não gostaram da versão estereotipada, uma mulher que meio que resolve tudo transando, essa coisa
reforçando o estereótipo, né, da mulher negra como objeto coisificado e sexualizado, por aí vai. Lélia teve uma postura de, a culpa não é de Zezé, a culpa é do diretor, a culpa é de quem está pensando e comandando a execução do projeto, né? A Zezé é uma funcionária, uma trabalhadora da cultura, enquanto atriz, uma trabalhadora da cultura, e a gente não pode criticar o trabalhador, né, por estar executando um projeto do qual ela não tem um comando, né? E aí, depois disso, a Zezé se aproxima da Lélia, elas ficam amigas, faz o curso da Lélia, traz a Zezé Mota, inclusive, para uma compreensão mais profunda do movimento negro, e aí a Zezé Mota usa, inclusive, o trabalho dela como aspecto de contribuir no debate racial no âmbito da cultura, no âmbito da telenovela brasileira. A ideia, a postura aqui da Lélia Gonzalez é meio que exemplar, tá ligado? Meio que exemplar numa ideia de que, a gente precisa compreender, direcionar bem a crítica, ser acolhedor, cobrar responsabilidade, ser acolhedor, porque esse processo de acolhimento dos nossos, e aí dos nossos, porque a Zezé, embora atriz, fazendo um filme importante, ela continua sendo uma mulher negra no Brasil, sabe? Então esse processo de acolhimento dos nossos, ele tem que ser muito generoso. Eu lembro uma entrevista da Lélia que eu vi, acho que uns 2 anos atrás, em que ela estava comentando sobre as novelas brasileiras, o tom, né? A Lélia sempre foi uma pessoa, nas entrevistas que eu vi dela, bem suave, nunca foi de se exaltar muito, nunca foi tal, mas ela usa palavras muito mais duras quando ela está falando dos estereótipos, da representação da população negra nas novelas brasileiras e criticando, descendo pau nos diretores, né, nas emissoras e tal, tipo assim, abertamente. A forma como ela fala, por exemplo, dos executores, de quem comanda o processo e de quem está numa relação de trabalho do qual você necessariamente está numa posição subordinada, essa compreensão da diferença de, na hora de fazer a crítica, na hora de fazer o debate, a gente não pode atacar aquela que é um aliado potencial porque partilha da nossa condição. É uma pessoa que a gente tem que acolher e trazer para a luta. Claro que, desde uma perspectiva objetiva, a gente não vai conseguir acolher e trazer para a luta todo mundo. Tem gente que não vai querer. E é isso aí. Tamo junto, um abraço, beijos da luz, zero problema. Mas enquanto perspectiva geral, é muito legal esse vídeo dessa compreensão teórica junto com experiência, de saber como tratar cada coisa para formar aliados e para formar novos militantes. Acho isso fundamental. Visando, né, uma reavaliação do conceito de militância. Né? Militância não é só você estar nas reuniões do movimento negro. Ela fez isso dentro do trabalho dela. Fez dentro do trabalho dela. Eu acho que é isso daí que a gente tem que fazer. E alguns anos atrás, outras atrizes colocavam isso como uma coisa impossível. A gente não pode denunciar, a gente não pode falar, muitas porque delas, a gente quer continuar trabalhando. Exato, A gente quer ter espaço, quer fazer os personagens que são dados. O que você acha disso? Não falar? São modos, né? Modos de encarar a questão racial, né? Uns acham que é através desse silêncio é que se poderia efetivamente chegar lá, né? Eu acho que não, tá? Eu acho que, no caso dela, por exemplo, se houvesse, digamos, se criasse, né, uma espécie assim, de organização das atrizes negras, eu acho que elas teriam avançado muito mais ainda, entendeu? Quer dizer, na medida em que a gente se une, que a gente se organiza, porque a grande questão nossa é fundamentalmente a questão da organização. Tem a segunda parte desse vídeo que já desdobra em alguns outros temas que eu não vou fazer a reação agora para o vídeo não ficar muito longo. Esse final é muito interessante, né? Lélia pincela rapidamente essa ideia do negar-se à condição de negro, ficar calado sobre as barreiras raciais que são colocadas na nossa vida profissional, na perspectiva de conseguir ascender socialmente, na perspectiva de conseguir progredir na profissão e tal. E ela falar que não funciona objetivamente pelos dados,
tá ligado? Um outro caso pode até ter dado certo, mas assim, objetivamente, a gente sabe que a população negra não está nos cargos de comando, a população negra não está nas profissões de maior prestígio, que a população negra tem os índices mais baixos de instrução e de escolaridade, os índices mais baixos de salário, etc, etc, etc. E o elemento da organização, né? Então ela tá... militância não é só participar das reuniões do movimento negro e ir para os atos de rua. Militância é você construir em cada local que você está o debate sobre a questão racial e a luta antirracista. E militância e construção desse debate passa por organização. Então há aqui uma compreensão muito positiva do que é a ação política para além da esfera institucional. Nessa entrevista, na segunda parte, a Lélia acaba inclusive não debatendo eleição, institucionalidade, poder político de maneira direta, né? Tudo isso é um debate sobre poder político, mas não de maneira, mas para assim dizer, direta. Mas há aqui uma compreensão de militância intrínseca que vai para além do eleitoral, né? Inclusive quando ela cita o MNU. Pensar a militância não como a ideia de votei, participei de um protesto e fui para casa. Pensar a militância como uma ação geral, organizada, em que você, em todos os âmbitos da vida, dentro das possibilidades, evidentemente, vai colocar a luta antirracista. Um vídeo muito bom, reflexão maravilhosa da Lélia. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo o artigo que eu estava lendo. Então, é um vídeo maravilhoso, recomendo que vocês vejam. Em breve vai ter mais vídeos no canal sobre Lélia Gonzalez. Estou no processo de estudo, estou no processo de leitura mais constante, mais disciplinado da obra de Lélia. Em breve a gente vai ter vídeos que não sejam reacts, fazendo debates importantes sobre a obra dessa grande pensadora brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.